Hoje, pessoal, é mais um dia muito, muito quente aqui no Rio de Janeiro. Então, se vocês me verem brilhando, fazendo assim, é porque tá demais o sol. Vocês conseguem ver, né, a claridade. E eu tô tendo que gravar aqui pra vocês sem ventilador, sem nada, por conta do microfone. Eu tenho que providenciar pra ontem um microfone pra poder conseguir ligar o ventilador e não dar interferência aqui no áudio. Mas, como eu disse, isso é o fogo do espírito e a gente vai para o nosso estudo, que é sobre João e o batismo de Jesus. Mateus 3 fala sobre esses dois assuntos que são muito, muito, muito importantes para a iniciação do ministério de Jesus. E para começarmos, aqui é o nosso canal Querido Diário, você é muito bem-vindo aqui conosco. Aqui é um ambiente que a gente criou para a leitura da Bíblia, sem interferência de religiões, todos são bem-vindos aqui para a leitura bíblica, tá bom? Então você que tem muita curiosidade, que sempre teve vontade de ler a Bíblia, você está no lugar certo. E se a sua meta de 2026, porque 2026 só está começando, né? Se a sua meta é essa de conhecer a Bíblia, de crescimento espiritual, fica aqui comigo porque a gente tem o objetivo de ler de Mateus a Apocalipse. E já estamos em Mateus 3, então se você quer dar continuidade nos vídeos 1, eu fiz o Mateus 1 e já fiz Mateus 2, que estão salvos aqui no canal. Então depois você vai lá e dá uma olhadinha nesses dois vídeos. Então a gente vai começar agora fazendo a nossa oração. E depois a gente vai partir para a leitura bíblica de Mateus 3. Vamos orar, vamos agradecer por esse dia lindo, apesar de muito quente. É um dia lindo, gente. Quando eu chego no trabalho e eu vejo, eu tenho uma vista no trabalho, que eu vejo assim o céu azulzinho, 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 a gente vê como a criação de Deus é perfeita e maravilhosa, né? Então vamos agradecer, vamos louvar a Deus aqui por esse momento. Deus Pai, amado, querido, como nós te agradecemos por essa bênção, essa dádiva de mais um dia. Que hoje possa ser um dia maravilhoso, abençoado, cheio de paz, cheio de felicidade e alegria. Nós pedimos, Senhor, para o nosso estudo, que é para conhecimento da Tua Palavra, para que a gente consiga praticar a Sua Palavra. Então a gente te pede que o Espírito Santo esteja totalmente envolvido nesse estudo e que possa ele ser o nosso grande professor para o conhecimento das suas Escrituras. Para a honra e para a glória de Jesus, iniciaremos o nosso estudo. Amém. Então, queridos, pegue a sua Bíblia, vá para o Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 3. E vamos iniciar a leitura. Coloque seu caderninho e, caneta do lado para você fazer as anotações importantes sobre o seu estudo. Iniciarei aqui a leitura. João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este, João, tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo
e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua ira, e lhe recolherá no celeiro do seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ai, gente, que passagem maravilhosa! Então, vamos destrinchar, vamos compreendê-la. Então, vamos começar aqui a ler minuciosamente todos os detalhes desse texto. João Batista é um personagem muito diferenciado que a gente tem na Bíblia. Vou começar explicando melhor sobre de onde ele veio, eu quero falar mais assim da família dele, para a gente entender como João Batista ele era tão ousado e ele tinha tanta propriedade para falar da palavra de Deus. Então, João Batista ele era filho de quem? De Isabel e Zacarias. Por isso, ele era primo de Jesus. Então, ele tinha esse parentesco muito próximo com Jesus. Em outro evangelho, quando a gente lê mais lá na frente, outro livro dentro do Evangelho de Cristo, dentro da Bíblia, fala melhor sobre a história de João Batista dentro do ventre de Isabel. É uma história linda. A gente vai chegar lá. Mas, em resumo, João Batista ele é filho de Zacarias, e Zacarias ele era um sacerdote muito importante dentro do templo. Ele servia dentro do templo e ele tinha uma intimidade incrível com Deus. Então, o pai de João Batista, ele era um sacerdote. Então, já começa daí toda essa propriedade que João Batista tem para falar sobre as Escrituras. Porque imagina, se ele é filho do sacerdote do templo, ele estava muito habituado tanto nos rituais que eram daquela época, quanto com as Escrituras, porque isso deveria ser comum dentro da casa dele, né? Falar, orar, louvar. Então, ele tinha essa naturalidade com a palavra de Deus. Então, esse é um ponto muito importante. Outra coisa muito interessante sobre João Batista é que ele tinha uma presença, a presença de João Batista era muito marcante por diversos motivos. Pela sua fala ousada e cheia, como eu falei, né? Porque essa é a palavra que eu acho que define muito João Batista, essa propriedade que ele tinha de falar sobre Deus, sobre Jesus. Então ele tinha essa presença marcante, tanto pela sua fala e também pela sua aparência. Por quê? Você espera que um filho de sacerdote, ele vá se vestir como um sacerdote, né? Ele vai se vestir como normalmente o pessoal daquela época se vestia, mais tradicional, que eu quero dizer. E João Batista, ele não era nada tradicional, nada. E isso é muito interessante, porque ele se vestia de uma simplicidade absurda, como diz aqui na própria Bíblia, faz questão, para você ver como era algo tão marcante que a Bíblia faz questão de minuciar como João Batista ele se vestia e como ele se comia, para você ver como ele era totalmente diferenciado da época dele. Fala aqui em Mateus 3, versículo 4. E este, João, tinha o seu vestido de pelos de camelo, então ele era todo vestido de pelos de camelo. Ele colocava um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então, tudo em João Batista era diferenciado. E eu imagino também que é para chocar mesmo as pessoas olharem para ele e falar assim, como naquela época que era tudo tão rígido, né? Você deveria seguir tantas regras para poder falar de Deus, e ele vindo desse jeito, comendo desse jeito, as pessoas olharem para ele e desacreditarem por conta da aparência dele. E não, quando João Batista abria a boca, ele era tão cheio do Espírito que várias pessoas eram levadas ao arrependimento e, consequentemente, ao batismo que o João Batista fazia, que era o batismo de arrependimento. Então, essa ousadia que tinha João Batista, essa autoridade, né, de falar sobre a palavra de Deus, isso envolve toda a história dele, que é tão linda. E aí, a gente vai chegar aqui falando sobre a pregação principal de João Batista, né? No versículo 2 de Mateus 3 diz:
que ele dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de João Batista. Ele martelava isso o tempo todo nas suas pregações. Ele veio para abrir o caminho para Deus, para Jesus. Ele veio abrir os caminhos para Jesus. E aí ele sempre fica falando para as pessoas, ensinando, pregando sobre o arrependimento e falando sobre que Jesus estava vindo. E Jesus estava vindo mesmo, porque eles nasceram muito próximos um do outro. A diferença de João Batista para Jesus são de meses. Então, quando ele fala o reino de Deus está próximo, Jesus está vindo, ele está realmente falando com muita verdade, porque logo depois desse fato vem o batismo de Jesus. Jesus vem até ele para que João o batize. Então ele vem alertando as pessoas daquela época para elas acordarem. Então essa é a sua mensagem principal. Do arrependimento, porque eu até anotei aqui, né? Arrependimento, ele não é, quando a gente fala assim, arrependei-vos, a gente traz isso para o sentimental. E o arrependimento não é algo sentimental. É uma ação, é um ato. Você tem que fazer, você tem que se arrepender, falar dos seus pecados, se arrepender, falar dos seus pecados para Jesus, se expor e não desejar praticar mais. Esse sim é o arrependimento completo. Porque é aquilo, né? Não adianta se arrepender, ai meu Deus, eu me arrependo, como que a gente faz? Ai Jesus, desculpa Jesus. Passa meia hora, tá? A gente cometendo aquele pecado de novo. Ai Jesus, eu sou tão impaciente, Jesus. Olha, eu brigo tanto com as pessoas. Não vou fazer mais isso. Aí passa 2 horinhas, daqui a pouco você tá gritando, você tá brigando, você tá arranjando uma confusão. Não é isso. É um arrependimento sincero, em que você se confessa e em que você não pratica mais aquele ato de pecado. Então, toda vez que você pensar em arrependimento, pensa em mudança de rota, de sentido, de direção. Porque, de repente, esse caminho que você está seguindo não está dando mais certo, não é um caminho bom. Então, arrependa-se e vamos para a vinda de Cristo. Arrependa-se, muda-se de direção e vamos para a vinda de Cristo. Porque a outra parte da pregação, da mensagem de João Batista é essa. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então o reino está vindo, o rei está vindo. E isso já está dito lá em Isaías. Quando a gente lê aqui no versículo de Mateus 3:3, diz assim: porque é anunciado pelo profeta Isaías, lá no Velho Testamento, que diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, lá em Isaías, isso está escrito em Isaías 40, versículo 3. Isso que a gente está lendo aqui em Mateus 3:3 já foi dito lá no Velho Testamento. Mais uma vez a gente fala, a Bíblia ela sempre se linka, ela sempre se confirma. O que foi dito lá no Velho atesta o que está acontecendo aqui no Novo. E aí, nessa profecia que Isaías fala lá, ele fala de João Batista. E João Batista está fazendo exatamente isso. É uma voz que está lá no deserto falando sobre a vinda do reino de Deus, preparando o caminho do Senhor. É muito, muito, muito bonito. Muito bonito isso, gente. Eu sempre fico emocionada mesmo, né? Assim, tão extasiada com a palavra de Deus. É tão bom. E quando a gente fala assim que João Batista ele pregava no deserto, eu fiquei pensando também aqui que quando fala desse deserto, não é só deserto de ser um lugar vazio, ser aquele lugar árido, né? Com aquela imagem que a gente tem de deserto de televisão. Mas o deserto que eu imagino é do coração dos homens. Então, a voz que clama no nosso deserto, naquele nosso vazio, naquele coração endurecido,
né? Então, ele está clamando, ele está nos alertando, ele está nos despertando. Então, quando essa palavra deserto, eu acredito que também está se referindo a gente. Como a gente está no nosso interior. Se a gente está sem Deus, se a gente não está acreditando em Deus, principalmente dentro das verdades das Escrituras, a gente está num deserto, a gente está num vazio. Então, eu acredito que esse deserto também queira se dizer de uma forma mais ampla, abrindo esse leque, né, não sendo tão objetivo na palavra, abrindo esse leque, eu acredito eu que esteja falando do nosso coração. E seguindo aqui no estudo, Deus abençoou tanto o ministério de João Batista, né? Ele foi tão abençoado que fala aqui que mesmo ele com essa aparência nada tradicional, mesmo ele sendo muito impetuoso para falar, porque João Batista ele não estava ali para agradar ninguém. Ele falava o que tinha que falar. Pensa num homem destemido, era João Batista. Ele tinha uma mensagem, ele tinha uma missão a cumprir e ele cumpriu, independente de qualquer coisa. E ele foi tão abençoado por ele ter sido assim obediente, que diz aqui, e iam ter com ele toda Jerusalém, que já não era pequena, toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então, o ministério dele deu muitos frutos, para ver como a mensagem era de Deus, como Deus estava com ele. E aí, gente, quando a gente se destaca muito, o que acontece? O que acontece? Vocês já sabem, né? Vem a revolta. E aí, os fariseus e os saduceus não estavam gostando nada dessa história. Então, eles iam sempre no deserto ficar olhando lá o batismo de João Batista. Mas eles respeitavam muito João. Mas os fariseus e saduceus estavam sempre lá de olho, vendo no que ele estava falando, no que ele estava fazendo. E quem são esses dois grupos, essas duas personalidades aí que aparecem aqui em Mateus no versículo 7. Mateus 3, versículo 7 fala: E vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes. Aí João falava para eles, para você ver como João era impetuoso. Como eu falei, como João era destemido, ele chegava para os saduceus e fariseus e falava, raça de víboras. Chamava eles de raça de víboras. Por quê? Fariseus e saduceus eram os dois grupos religiosos que tinham ali em Jerusalém. E os fariseus, eles eram os grupos que eles atuavam muito na classe média, no povo mesmo. Eles eram mais tradicionais, mais rígidos, e eles acreditavam em toda a Bíblia, né? Na morte, na ressurreição, eles acreditavam em tudo isso. Mas eles também eles eram muito cumpridores de regras. Então eles eram muito metódicos, era regra em cima de regra para poder, né, tudo tá muito impecável para você conseguir ter acesso a Deus. Então eles, vamos dizer, com tantas regras que eles criavam, com tantas religiosidades, eles inviabilizavam esse acesso livre que a gente tem para falar com o nosso Senhor. Esses eram os fariseus, que atuavam ali no povão. Já os saduceus, olha, qualquer semelhança com os tempos de hoje, gente, é incrível, né? Como muita coisa não muda. Os saduceus já eram um grupo religioso mais da classe alta, da aristocracia. Eles não acreditavam em toda a Bíblia, eles acreditavam mais ali na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles já eram mais politicamente articulados, eles já, vamos dizer, como eles pensavam muito na questão financeira dos seus negócios, eles estreitavam laços com Roma, então eles não eram tão rígidos assim, por conta desse viés religioso e político que era muito entre eles. Eles eram lá do Sinédrio. O Sinédrio, eu até anotei aqui, era o templo religioso, né? A alta cúpula do templo religioso. Esses eram os saduceus. Uma outra curiosidade dos saduceus, dessa elite sacerdotal, é que eles acreditavam muito na linhagem da pessoa. Lembra que lá em Mateus 1,
Se você não viu, corre lá no vídeo de Mateus 1, a primeira parte, né, da leitura da Bíblia é falando sobre a genealogia de Jesus Cristo. Então, os saduceus, eles eram muito apegados a essa genealogia. Quem você era, de qual família você era, qual a sua linhagem, qual a sua origem. Então, eles faziam tinham muita importância isso para eles. E João Batista, muito acertadamente, chamava eles carinhosamente de raça de víboras. Porque de escritura mesmo, de palavra, eles não seguiam, eram nada. Eles estavam tudo interessados para interesses próprios, interesses pessoais. Já falei, gente, qualquer semelhança era tudo para interesse pessoal. Então, por isso, essa nomenclatura carinhosa de João Batista para esses grupos religiosos. E outra coisa, por isso que ali em Mateus, versículo 9, ele fala assim: e não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras pode suscitar, porque mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Por isso que ele fala desse jeito, porque eu não falei para vocês que os saduceus se importavam com a linhagem? Então, a gente começa lá na genealogia falando, né? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, filho de não sei quem, filho de não sei quem, até chegar a um destino, até chegar em José e Maria. Então, por isso que eles se acham, né, os saduceus, nós somos filhos de Abraão, tudo deles é que eles são filhos de Abraão. Então, João responde à altura, João fala assim, olha, não vem com essa história que vocês são filhos de Abraão, não, porque se Deus quiser, ele transforma essa pedra aqui, ele transforma essa impressora aqui em filho de Abraão. Então, não vem com essa história pra cima de mim. Gente, João é maravilhoso. E outro versículo muito importante desse Mateus 3 é esse aqui, ó, que a gente vai ler agora. Mateus 3, versículo 11, que fala sobre o batismo de fato, né? João fala assim, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Então, João Batista está diferenciando um batismo do outro, porque uma coisa é o batismo de João, outra coisa não é totalmente diferente, mas assim, o batismo de Cristo que a gente faz, ele tem uma outra simbologia. O batismo de João é para que as pessoas confessem seus pecados e tenham uma nova vida. O batismo de Cristo, ele tem uma simbologia de que a gente vai morrer aquele homem velho, a morte de quem a gente era, daquele velho homem, daquela velha mulher, e vamos ressuscitar, vamos ter um novo olhar. Quando a gente batiza, né, aquela imersão na água que a gente vai e volta, a gente volta como uma nova mulher, como um novo homem em Cristo Jesus. Então, a simbologia dos batismos são diferentes. E João Batista, ele sabe disso e fala disso aqui. Então, ele afirma, né, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vai vir aquele em que eu não sou digno de amarrar suas sandálias. E esse lhes batizará com o batismo do Espírito Santo e do fogo. Eu só estava lembrando do fogo. Com o batismo do Espírito Santo e do fogo. Então ele diferencia bem. E para você ver como João Batista era um cara muito bacana. Ele sabia do seu lugar. Ele sabia totalmente em que ele veio para essa preparação. Ele não queria se sentir mais do que Cristo, ele não queria ser aquela pessoa, tipo, sou primo de Jesus, o rei, tá vindo aí, eu sou o primo, não. João Batista, ele não era assim. Ele fala que ele não é digno nem de amarrar os sapatos de Cristo. Essa função de limpar pé, de amarrar, às vezes nem os próprios servos faziam. Era uma função muito baixa para aquela época. Baixa que eu digo assim, de escala, tá bom, gente? Em escala, tipo assim, era a função que praticamente ninguém fazia, que ninguém queria fazer. Então, ele se coloca nessa posição diante de Deus. João é um cara, uma personalidade pra gente sempre ler e sempre estudar,
de como ele foi obediente, ousado, né? Como as palavras que eu utilizei para João até agora, destemido, e a gente sempre lembrar da mensagem de João, da gente se arrepender sinceramente, da gente lembrar que o reino de Deus está vindo, que o reino de Deus está próximo. Ai, gente, João, muito bacana. E o finalzinho que ele fala, que vai vir um muito mais poderoso, que vai batizar a gente com o Espírito Santo e com fogo. E assim a gente conclui o nosso estudo de Mateus 3 e a gente foi até o versículo 12. Como eu não quero que o estudo se estenda muito, fique muito grande, eu vou parar por aqui e a gente continua Mateus 3 no próximo vídeo. Aí a gente vai falar só sobre o batismo de Jesus, tá bom? Então, já deixa sua curtida, deixe seus comentários. Sara, não entendi tal trecho, pode me esclarecer melhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo pelos comentários. Então, comenta o vídeo e eu vou ter o prazer de poder interagir com vocês dessa forma. Eu tenho muita vontade de chegar o quanto antes aos 50 inscritos, então se vocês puderem me ajudar, porque com 50 inscritos o canal aqui fica liberado para live, então eu consigo fazer esse vídeo no ao vivo, que eu vou achar bem melhor. Eu consigo gravar aqui, quem entrar no ao vivo, eu consigo ter essa interação com a pessoa no ao vivo. Então vai ser muito prazeroso para mim fazer no ao vivo, nas lives, tá bom? Então se vocês puderem me ajudar, curta, comenta, compartilha, aquele clássico tradicional do YouTube. Vamos orar para encerrar nesse estudo maravilhoso. Deus, amado Pai, obrigada pela conclusão de mais um estudo, obrigada por mais um entendimento da sua palavra. Hoje conhecemos a história de João Batista e que a gente possa ser um pouquinho de João nas nossas vidas, que a gente possa ser ousado, que a gente possa sair um pouco desse tradicionalismo, quando a gente vê que está tudo muito tradicional e cheio de regras, que o Senhor possa nos orientar pelo Espírito Santo nos nossos corações a sermos mais ousados, a sermos mais criativos, para poder chegar e alcançar outras pessoas de um jeito diferente. Então aqui o Senhor possa estar sempre nos iluminando a sermos obedientes e a cumprirmos a nossa missão, o nosso propósito que o Senhor tem para cada um. É o que te pedimos, o que aprendemos aqui também no estudo, que o Senhor possa fazer com que a gente tenha consciência dos nossos pecados, que a gente se arrependa, confesse e não pratique mais. Que o Senhor venha nos abençoar no dia de hoje, amanhã e sempre, e que esse estudo venha sempre honrar o seu nome, para a honra e para a glória de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Confesso que eu não vejo a hora de fazer isso aqui. Tá muito calor. Isso acabou de dar 7 horas agora. Nossa. Então, que o fogo do Espírito Santo invada a sua casa, que você seja uma pessoa ousada, que se você tem algum tipo de timidez, que isso esteja te travando por algum momento, que não te trave mais. Que você pegue como exemplo aqui João Batista. Que a paz de Cristo esteja convosco, que a paz de Cristo esteja na sua casa. Amém.